Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para esse culto glorioso, na presença do nosso Deus, e meditaremos então a palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 28 até o 32. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então
sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Peça para que o Senhor possa falar com você nesse momento também. Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, ela foi lida, e a Tua palavra, ela é gloriosa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco nesta noite, vem falar com a Tua igreja, Pai. Nós precisamos sempre do alimento, Senhor meu Deus, que subsiste para a vida eterna, Senhor. E esse alimento não é o pão, esse alimento, Senhor, não é a carne, não é um alimento, meu Deus, natural, mas sim, meu Deus, a Tua palavra, a palavra, meu Deus, que sai da Tua boca, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja. O Teu povo está aqui, meu Deus, sedento, Pai, da Tua palavra. Então, se conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, uma passagem aí até um pouco tensa, se você pensar em todo o contexto dela, que Jesus então começou a explicar que ele tinha vindo de Deus, na verdade que ele era o Filho de Deus, mas as pessoas não estavam compreendendo tudo aquilo, toda aquela obra gloriosa de Jesus, e estavam o quê? Escarnecendo dele. Nós hoje compreendemos tudo isso, porque foi uma obra redentora, e também porque já está tudo consumado, aleluia, e nós temos então essa oportunidade de desfrutar e viver de tudo o que Jesus conquistou para nós, não é verdade? Deu-nos como direito e herança, nos chamando então de amigos, não é verdade? E também de filhos de Deus, cordeiros juntamente com Cristo da mesma promessa, uma promessa gloriosa, uma promessa maravilhosa da parte do Senhor. Mas o que nos atentou muito na meditação dessa palavra, na verdade, foi justamente essa convicção que a gente deve ter, na verdade, acerca de o Senhor estar conosco. Porque veja só o que diz aí no versículo 28, ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Não é verdade? E ele disse o seguinte, que aquele que tinha enviado ele, referindo-se agora, é claro, ao Pai, não o deixou só, porque ele sempre faz o que agrada a Deus. Será que às vezes, quando a gente pensa que estamos sozinhos, é porque a gente não faz sempre o que agrada a Deus, mas a gente faz sempre o que agrada a gente mesmo? Porque veja a convicção de Jesus dizer isso para uma multidão que estava lá com ele. Ele: olha, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só,
porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha isso. A importância de agradarmos a Deus, principalmente, irmão, nos nossos dias atuais. Como que é? Qual é a maneira, pastor, que eu faço para agradar a Deus? Como é que é? Em Hebreus, no capítulo 11, não precisa abrir, mas a palavra do Senhor diz lá, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem quer se aproximar de Deus para agradá-lo, precisa o quê? Precisa da fé. Precisa crer que Ele é Senhor de todas as coisas. Aleluia. E então desejar ter o coração mudado e transformado pelo Senhor. E isso como acontece na nossa vida? Isso acontece de maneira constante, entendeu? Nunca para a transformação de Deus na nossa vida. E até quando Ele faz? Até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, diz a palavra do Senhor. E quando nós vamos alcançar isso? Quando nós estivermos para sempre com Ele. A Bíblia fala que vai chegar um momento, não é verdade? Que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Aleluia. Não é verdade? Aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Está falando do quê? De nós, do nosso corpo. E quando então isso acontecer, nós vamos dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? Então, nós temos essa premissa de Deus para nós, de vencermos a morte, de vencermos a corrupção, não é verdade? Porque as pessoas dizem que todos são corruptos, todos são passíveis de se corromper, e nós sabemos que o pecado, ele habita em nós, não é verdade? E como é que faz para não se corromper? Como é que faz? Para não nos corrompermos com esse mundo, nós precisamos ser cheios de Deus. Por isso a palavra de Deus aí, Jesus falou: olha, eu sei que o Pai está comigo e não me deixa só, porque eu faço o que lhe agrada. Esse é o objetivo de Deus. Porque assim como o Pai nunca deixou Jesus só, o que Jesus falou para nós? Não vos deixarei sozinhos também, aleluia. Mas sim rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador, a fim de que seja para sempre com vocês, aleluia. Então, assim como Jesus nunca ficou só, não é verdade? Senão naquele momento da cruz, que Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento Ele carregava o seu pecado, o pecado de toda a humanidade, a fim de que pudéssemos novamente estarmos juntos do Pai. Ele sabe o que é estar sozinho, e que a melhor presença, que a melhor companhia que nós possamos ter em nossa vida é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, porque só Deus, só Ele é quem pode preencher o vazio dentro de nós. Às vezes a gente tenta preencher um vazio com pessoas, às vezes a gente tenta preencher um vazio com coisas, às vezes a gente tenta preencher o que nos falta com sensações, mas não. Só Jesus é capaz de nos fazer satisfeitos
completos. Então, quando eu tenho a presença de Jesus, o Espírito Santo dentro de mim, aí sim a palavra fala que o Senhor, Ele supre as necessidades do nosso ser. Mas a gente vive como? Na busca dele, na incessante adoração e clamor do Senhor. E por isso, dia após dia, Ele nos transforma. Dia após dia, Ele nos renova, para que a gente possa sempre viver o sobrenatural de Deus em nossa vida. Porque nunca, irmão, nunca é o fim para aqueles que são de Deus. Para aqueles que são de Deus é o que, irmão? É somente um momento, é somente uma fase difícil que a gente passa, mas a gente confia e segue nessa fé e confiança de que Deus está conosco e a nossa vitória, ela é certa, ela não falha. Por que a nossa vitória vai falhar se o Deus que nos dá vitória não falha? Não é? Por que a nossa bênção vai faltar se Deus que nos abençoa não falta? Então não existe preocupação quando se leva a vida para agradar a Deus, para buscar a direção de Deus para nós. E a palavra fala que quando Jesus disse isso, muitas pessoas creram nele. Muitas pessoas que estavam lá, como eu e você, que creem no Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala que ele se dirigiu para os judeus que creram, e ele disse o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse ponto foi um ponto muito difícil para eles. Quando Jesus falou que eles iam conhecer a verdade, e a verdade que eles iam conhecer ia libertar eles. Foi duro porque foi um povo que soube viver, que soube o que é viver na escravidão, entendeu? Que viveu escravo lá no Egito por 400 e tantos anos, e foi pela mão poderosa de Deus liberto da escravidão. E Deus então entregou para eles a terra que havia prometido, e eles já se declaravam então libertos. E aí vem Jesus e fala: olha, quando vocês conhecerem a verdade, aí é que vocês serão libertos mesmo. E aquilo deixou uma tensão no ar, a ponto deles responderem para Jesus no versículo 33: nós somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livres? Veja, ainda que estavam esquecendo o ponto da escravidão do Egito. É fato que todos os que nasceram naquela ocasião e época de Jesus não tinham passado pela escravidão, mas os seus pais sim, e aquela história de escravidão eles carregavam, não é verdade? Porém eles não compreendiam que Jesus estava se referindo ao pecado. E foi justamente o que o Senhor então replicou no versículo 34, dizendo: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado
é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então Jesus estava se referindo à obra que Deus confiou nas suas mãos, que era uma obra de libertação do pecado, libertação das garras do diabo, a fim de que pudéssemos então ter condições de levar a vida agradando a Deus e desfrutando das bênçãos que Deus tem para nós. Como que eu vou fazer isso? Vivendo no meio do pecado. Porque só do fato de eu pecar, eu estou desagradando a Deus. Não é verdade? Porque foi o pecado que fez com que Adão e Eva desagradassem a Deus. E desagradando a Deus, eles tiveram o quê? Que serem expulsos do jardim, como consequência. Você vê? Então, eu e você temos da parte de Deus essa direção, para que nós possamos viver uma vida gloriosa, a fim de agradarmos a Deus e sermos cheios da tua graça e da sua bondade. Mas para isso, nós temos que rejeitar o pecado. Eles se inflamaram com Jesus, porque não queriam largar o pecado. Eles ficaram bravos naquela situação, porque não queriam abandonar as suas vidas distantes de Deus. Veja, que nós não venhamos correr esse risco, meu irmão, minha irmã, porque a volta de Jesus, ela é certa, certa. E o Senhor vem buscar quem? Aqueles que vivem uma vida pela fé, agradando a Deus, buscando a direção de Deus, negando, lutando contra o pecado e buscando a glória de Deus em nossas vidas a cada dia. Será que seria para você muito difícil abandonar as suas questões por um momento e começar a buscar e perceber o que Deus tem para a sua vida? Parar de viver por si mesmo, para viver o que Deus tem para você, porque são coisas gloriosas, os planos e pensamentos que Deus tem para nós, é coisa linda, é coisa grande. Por isso que nós precisamos ter fé para desfrutar disso, porque as circunstâncias dizem que vai ser assim, que as coisas vão ser boas, que vai ser tudo às mil maravilhas. As circunstâncias não, as circunstâncias dizem que é impossível, que as coisas são difíceis mesmo. As circunstâncias dizem que não vai ser fácil. As circunstâncias dizem que vai ser, olha, só pela sorte, se alguma coisa boa acontecer com você. Mas aqueles que vivem pela fé, não. Eles não acreditam nas circunstâncias. Nós não acreditamos no que dizem aí, na crise que vem e vai por aí, mas nós confiamos no poder de Deus, que é capaz de nos restaurar e de nos transformar para termos uma vida
além, irmãos, de qualquer comparação, porque vivemos para agradar a Deus, amém? Então, busque isso, busque conhecer o que Deus tem para você. Busque, quando você fizer alguma coisa, se aquilo está enchendo muito o seu ego, ou se você está fazendo aquilo para glorificar a Deus. Porque quando eu abro mão de algo e faço para Deus, para agradar a Deus, o retorno sempre supera as nossas expectativas, sempre, nunca falha. A gente sempre é surpreendido com resultados extraordinários, porque nós vivemos para Deus. Se nós vivemos para Deus, quem é que age ao nosso favor? O próprio Deus. Quem é que se levanta nos nossos dias de dificuldade, nos nossos dias de fraqueza, nos nossos dias que a gente não se encontra muito bem? É Deus. Ele próprio se levanta para nos fortalecer, para nos colocar de pé e para falar: olha, vai adiante, porque eu sou contigo, não vou te deixar só, porque você anda na minha presença. Que possamos andar na presença do Senhor e sermos cheios de tua graça e do seu poder, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. O tempo está voando. Será que é esse horário mesmo? Oh Senhor amado, glória a Deus. Então, veja que o desejo de Deus é esse para nós, para que eu e você, a cada dia, seja revelada a verdade de Cristo Jesus em nosso coração, a fim de que todas as circunstâncias que visam nos fazer escravos do pecado, a gente, por estarmos na presença de Deus, por conhecer a verdade que é revelada a nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós venhamos a vencer todo o mal e vencer todo o pecado, amém? Glória a Deus. Põe a mão em seu coração, Senhor. Feche os teus olhos, medita um pouco comigo nesse versículo que você já ouviu muito já. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Medita um pouco comigo nisso. Quantas situações não acontece com você que às vezes você se vê escravo? Olha, eu sou escravo. Tem gente que se vê assim, escravo no casamento. Tem gente que se vê escravo na família. Tem gente que se vê escravo no trabalho. Tem gente que se vê escravo nas situações. Olha só, aquela pessoa me ajudou por um período que eu precisei e agora eu me vejo escravo de uma situação. Pois é, Jesus quer te libertar de tudo isso. Que vida é essa se a gente vive um casamento escravo? Não, nós não somos escravos, não podemos estar escravizados no casamento, mas sim devemos ser livres, alegres, felizes. E é isso que Jesus pode fazer, de tornar você feliz no seu casamento, feliz na sua família, feliz no seu trabalho. E hoje a maioria das pessoas estão infelizes.
procurando sempre, nunca satisfeito com nada. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecendo Jesus que a gente vê a verdade por trás de todas as coisas, que a gente vê revelado aquilo que estava escondido, e a gente desfruta de um momento e de uma eternidade na realidade gloriosa na presença de Deus. Peça nesse momento para Jesus revelar a verdade nessa área da sua vida que você vê escravizado. Tem gente que é escravo dos vícios ainda. Tem gente que é escravo de situações. Tem gente que é escravo de circunstâncias. Tem gente que leva uma vida profissional totalmente escravizadora. Deixa Jesus esclarecer as coisas para você. Deixa Jesus revelar-as para você. Deixe Ele transformar a sua vida, a fim de que você viva algo nunca mais sendo escravo de nada, mas sim agradando a Deus e vendo dia após dia a sua glória brilhar em sua vida. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar essa oração diante do Senhor, as situações, meu Deus, que nos escravizam. Às vezes nos submetemos, meu Deus, a circunstâncias, nos submetemos, meu Deus, a pessoas, nos submetemos, meu Deus amado, a situações tão constrangedoras, a ponto de nós pensarmos, meu Deus, poxa, se eu soubesse que o casamento era assim, eu não tinha casado. Se eu soubesse que ter filho ia ser assim, olha, eu não teria filho. Se eu soubesse que a vida de adulto ia ser assim, olha, eu não queria crescer. Pois é, Senhor, a gente tudo tem para criticar, porque muitas coisas, e em muitas coisas nos sentimos escravizados. Porém o Senhor diz que se Cristo nos libertasse, verdadeiramente seremos livres. Por isso nós nos entregamos, Pai, a Cristo Jesus, nosso Senhor, para que Ele nos liberte dos nossos fracassos, nos liberte, meu Deus amado, das nossas tristezas, nos liberte, meu Deus amado, das nossas dificuldades, das nossas incapacidades, meu Deus, e fortaleça-nos, Pai, para ter uma vida gloriosa, que possa agradar ao Senhor. Que não haja impedimento, Senhor, que não haja levante, meu Deus, capaz de nos fazer desistir de conhecer e de viver a verdade que liberta. Liberta-nos, Pai, livra-nos, meu Deus amado, dos sentimentos escravizadores. Livra-nos, ó Deus amado, para que possamos ser livres para te adorar, para ver a sua glória, para desfrutar dos teus milagres, ó Deus, e dizer, como disse Jesus: e aquele que me enviou está comigo, não me deixe só, porque eu sempre faço o que me agrada. Senhor, nós queremos te agradar, nós queremos te adorar, Senhor, e engrandecer o teu nome. Por isso nós somos gratos, Pai.
para que essa verdade de Cristo a cada dia nos liberte, a cada dia nos livre e nos salve. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.